subiu do altar e consumiu a oferta de Gideão. O Senhor aceitou a oferta. Gideão construiu ali então um altar e disse que aquele altar se chamaria "O Senhor é Paz". Então caiu, meus amados. Neste momento, nós falamos que não tinha caído a ficha de Gideão, com quem que é que ele estava falando. Mas aí caiu a ficha de Gideão. A ficha de Gideão caiu, que ele estava falando com o anjo do Senhor. Muitas vezes, meus amados, estamos fechados no nosso mundo e nos nossos problemas e não conseguimos parar para prestar atenção naquilo que Deus está nos dizendo. Independente das dúvidas, indignação e problemas que pairam sobre as nossas cabeças, Deus continua agindo. É preciso orar, ouvir e nos alinhar à vontade dEle. Gideão caiu a ficha de que era o anjo do Senhor que estava falando. Aí sim. E aí nós vemos naquele momento Gideão falando: ai meu Deus, ai de mim, eu vi o anjo do Senhor. Aí caiu a ficha. Antes estava lá, discutindo, né? Falando, por quê? Se nós somos tão valentes, por que está acontecendo isso? E indagando, e questionando. E aí agora caiu a ficha de quem que é que ele estava falando. E ele diz: ai, 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 meu Deus, ai, meu Senhor. Né? Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano. Viu o anjo do Senhor face a face. E os israelitas entendiam que aquele que visse, né, a face do Senhor morreria. E o Senhor disse para ele, né, a paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá, não temas. Quantas vezes nós ouvimos isso na palavra do Senhor? É preciso orar, ouvir e nos alinhar à vontade de Deus. Podemos começar, sabe como, meus amados? Arrancando tudo aquilo que não presta do nosso meio. Podemos começar tirando tudo aquilo que é contra a vontade do Senhor, para nos alinhar a Ele, para nos alinhar à vontade dEle. O versículo 25 diz que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai e corte o poste sagrado de Azera, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo da sua família e dos homens da cidade fez tudo de noite e não durante o dia. Se desejamos mudanças em nossos lares, em nossas igrejas, em nossos negócios, precisamos primeiro erguer um altar ao Senhor, derrubar o altar a Baal, derrubar todos os postes ídolos que nos tira da presença de Deus, que nos afasta da vontade dEle, e erguer nos nossos lares, nas nossas vidas, um altar ao Senhor. Se queremos nos alinhar à vontade dEle, precisamos primeiro derrubar os postes ídolos. Israel havia se perdido tanto diante de Deus, que estava colocando no meio das suas plantações altares, poste ídolos. Poste ídolo ali era o Deus da fertilidade, trazer fertilidade sobre Mas que fertilidade eles estavam tendo? Estava sendo tudo destruído. Que fertilidade era essa? Meus amados, o que nós vemos na história de Gideão, para que os irmãos tenham um resumo do que aconteceu. Ele vai lá de noite, ele pega os 10 homens e ele derruba o poste ídolo do seu pai, ali da região de Manassés, da tribo de Manassés. E de manhã as pessoas veem aquilo e começam a indagar o que foi que aconteceu. Quem foi que fez isso? O pessoal estava com aquela famosa frase, com sangue no olho, querendo matar quem foi o cara ousado que mexeu com o Deus deles, que na verdade não era o verdadeiro Deus, não é verdade? E aí o que acontece? Você vê só, Gideão fez as coisas com medo, fez de noite, com medo da sua família, mas resolveu alguma coisa? Não resolveu. Não adiantou. Alguns dizem que quando você conta um segredo para 10 pessoas, não é segredo, porque alguém vai trair, alguém vai dar com as línguas nos dentes, alguém vai acabar falando.
Você conta o segredo a 10, você não está contando um segredo. Alguém vai acabar falando. Alguém vai acabar espalhando. E foi o que aconteceu com Gideão. Fez de noite para se esconder, mas no final das contas, o que foi que aconteceu? Alguém dedurou. Foi Gideão. Quando o pai de Gideão se levanta para protegê-lo, a palavra que ele diz e que aquela tribo aceitou foi: Baal é Deus. Se Baal é Deus, então que Baal se defenda. A partir dali, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, que quer dizer que Baal se defenda. E ali o povo se acalmou, lembrou que tem um Deus verdadeiro. Meus amados, o que vemos no capítulo 7 é Deus separando homens. 32 mil homens se levantam para ajudar Gideão. E aí é nós. Somos nós de novo aí. E o Senhor diz, é muita gente. E no versículo, meus amados, 3 do capítulo 7, o Senhor diz o seguinte: anuncie, pois, ao povo, que todo aquele que estiver tremendo de medo, poderá ir embora. Aí a gente imagina que o exército vai ficar lá, né? Mas não. 22 mil se levantam. 22 mil medrosos, que tinham uma missão de acabar com o exército de Midian, de fazer aquilo que tinham que fazer, mas estavam tremendo de medo, se acovardaram. 22 mil foi embora. Sobrou 10 mil. Mas o Senhor olha aquele 10 mil e fala o quê? É muita gente. Para que vocês não digam que a vitória veio pela mão de vocês, faz o seguinte: aquele que eu disser que vai para a guerra, esse vai. Aquele que eu disser vai embora, esse vai embora. E o que nós vemos na história é o Senhor diz, põe os homens para beber água, esses 10 mil. Aqueles que se ajoelharem e beberem água normalmente, esse você vai dispensar. Mas aqueles que lamberem a água como cachorros, esse você vai separar. E no final das contas, aqueles que lamberam as águas foram os 300. E aí então nós vemos a história dos 300 de Gideão e como Deus concedeu vitória por meio desses 300. Meus amados, a palavra de exortação que Deus nos traz hoje é que o reino de Deus não é para covardes. Assim como Gideão, apesar da nossa insatisfação, medo ou até mesmo diante da nossa pequenez, Deus nos convocou para a sua obra. O reino de Deus não é para covardes. No exército do povo de Deus não deve haver covardes. No entanto, temos observado em nossa geração, uma geração que se acovarda, se paralisa diante da obra de Deus, por diversos motivos, e não é só pelo medo. Toda e qualquer situação é motivo para não vir à igreja, para não participar de evangelismo, reuniões e atividades da igreja. Nos acovardamos por medo, por preguiça, por mordomia, lazer, namoro, cansaço físico, sono ou qualquer outra coisa. Nós nos acovardamos e deixamos de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Qual é o regime de um exército? Qual que é o regime de um exército? É a disciplina. E nos falta disciplina, meus amados irmãos. Chegamos na hora que nós queremos. Nos apresentamos vestidos de qualquer jeito. Participamos apenas dos eventos e dos cultos que nós queremos. E quando queremos. E o que é que o apóstolo Paulo, meus amados, nos diria? Se ele estivesse hoje aqui falando à igreja do Senhor, como ele exortava as igrejas na época, quando ele mesmo dizia, faço tudo por causa do Evangelho. Hoje nós encontramos as pessoas falando, disso aqui eu não participo, disso aqui eu participo, isso aqui eu não gosto, eu não faço, isso aqui eu faço. Ei, faço tudo por causa do Evangelho. Se é para o crescimento do reino, se é para aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós temos que fazer, gostando ou não. Gostando ou não. Outro dia nós pegamos os doxos, vocês lembram? E fomos cantar rap
aqui na favela, aqui na comunidade baixo.